Terapia, substantivo feminino, parte da medicina que ensina a tratar as doenças e a aplicar os medicamentos. Método ou procedimento próprio para tratar uma doença, uma lesão ou uma condição patológica. Tratamento de doenças ou distúrbios psíquicos. Salve, salve galera, eu sou o Gessé e esse é o podcast Um Teco de Mim. Vamos nessa? E aí, como que você está? Espero que esteja tudo bem por aí, que esteja tudo bem na medida do possível, que esteja como diz o filósofo, tirando o que tá ruim, tá tudo bom, né? Eu gosto dessa filosofia. Eu vou indo, às vezes bem, às vezes mal, às vezes capenga, mas vou indo assim mesmo. E por falar nisso, né, como que estamos, como que a gente vai, resolvi falar hoje sobre terapia. Terapia sempre foi para mim uma coisa muito distante, sabe? Desde moleque ali, adolescente, década de 90, na quebrada. Quando eu escutava falar de terapia, já logo relacionava com coisa de boy, sabe? Ah, terapia é coisa de boy, quem tem dinheiro, frescura. A gente resolve aqui mesmo, nas ideias, no papo, na vida. Vamos que vamos, tá ligado? E assim, né? Muita gente começa na adolescência já, né? A fazer essas coisas. Mas eu era adolescente na década de 90, começo dos anos 2000 e tal. E por mais que algumas pessoas torçam o nariz quando a gente fala isso, a verdade é que ser um adolescente, homem preto, na periferia, década de 90, o negócio não era fácil, manja. Na verdade, se fosse ver, assim, a meu ver, questão de necessidade, de prioridade, não que eu esteja falando que um grupo social merece mais que outro, mas com certeza, se há um grupo que deveria ter acesso à terapia, é essa galera, manja. Esses caras da periferia, principalmente da periferia mais antiga, porque a parada era brutal, manja. Era brutal. Tinha muito justiceiro. Eu lembro que tinha muitos que eram os chamados pé de pato, não sei se vocês já ouviram falar, e matavam pra caramba. Eu cansei de ver amigo meu morrer, mais de 10. Tipo, era normal acordar no domingo de manhã pra ir pro campo jogar bola e ficar sabendo que tinha alguém lá morto, ou alguém num escadão próximo. Tanto que até hoje, quando eu passo em algum escadão, em algum bairro assim, escadão ficou pra mim um negócio assim, sabe? Como se fosse um lugar de desova, sabe? Então pensa, se o machismo hoje, nós estamos em 2025, ele ainda é cruel, imagina como que ele era nas décadas passadas. E eu vou falar das que eu vivi, porque a gente tem que falar das coisas que a gente viveu, né? Imagina como era o machismo na década de 80 e 90. Então, assim, se tem uma galera que eu acho que deveria ter tido acompanhamento terapêutico, são os meus amigos que eu conheci nessa época, sabe? Que eu convivia com eles na rua, que eu vi tantos morrerem, famílias deles. Mas não, tipo, não é o que aconteceu. Era bem isso que eu tô falando mesmo. Tipo, quando a gente ouvia, quando alguém tocava no assunto de terapia que era raro, era uma coisa muito impossível pra gente. A gente era assim mesmo, tinha que apanhar na rua, resolver as coisas na rua. Então, olhando hoje, eu penso, porra, será que essa galera lá atrás tivesse esses meus amigos que eu vi se darem mal, será que se tivessem tido a oportunidade, será que tinha acontecido outra coisa com a vida deles?
Será que algum deles poderiam estar vivos agora? Não dá para saber, né? Não dá para ter certeza. Mas não tiveram essa chance, né? Volto a dizer, é muito louco, porque era algo inacessível mesmo. Se alguém falava, raramente a gente encontrava alguém que falava de terapia, a gente não gostava, tipo, a gente já torcia o nariz, já pensava, bom, isso aí é pleiba, né? Uma coisa que vem, sabe? Uma coisa que parece que gruda na gente, gruda na pele, demora pra sair, sabe? São traumas, né? São traumas. Então eu posso falar assim de coração mesmo que eu sempre torci o nariz para esse papo de terapia. De uns anos pra cá, não sei muito bem quantos, mas sei lá, eu imagino de uns 10 anos pra cá, talvez menos, começou a se falar muito, né, sobre terapia, tipo, eu lembro que rolavam uns memes na internet, umas tiradas de sarro, coisas do tipo, vai fazer terapia pra não encher o saco dos outros. Todo mundo sempre colocando, né? As pessoas que faziam a terapia sempre colocando ela como se fosse um negócio muito transformador, assim, salvador, né? Dividindo o mundo entre pessoas que fazem terapia e pessoas que não fazem terapia. Tava meio que esse nível, assim. O que, na minha opinião, não é legal de se fazer, sabe? Porque eu acho que isso mais afasta pessoas do que aproxima. Eu não acho que é uma abordagem correta, minha humilde opinião, né? Sem dizer que eu também não acho que seja tão assim, sabe? Uma pessoa que faz terapia, pronto, essa pessoa, ela é super resolvida mesmo, ela é maravilhosa, tá ligado? Não acredito que isso aconteça de fato. Os problemas eu acredito que continuam. É lógico que essa pessoa vai ter mais ferramentas, eu acho, né, para trabalhar as questões, mas não vai virar um super-humano, a melhor pessoa do mundo. Assim como eu conheci também várias pessoas que nunca fizeram e não são as piores pessoas do mundo. Esse auê, essa coisa que viraliza, essa coisa que de repente todo mundo quer falar que faz, começa a desdenhar de quem não faz, para mim é jogar contra, manja. Para mim nunca não é uma abordagem que aproxima. Pode até aproximar algumas pessoas, mas com certeza afasta umas outras, sabe? E eu sempre achei isso. Mas enfim, né? Cheguei aqui com o tema do episódio de terapia. Começo falando que sempre vi a terapia como algo inacessível, que não era para mim nem para os meus. E por que que agora eu tô aqui falando de terapia? Porque a gente muda, né? Se eu falar que eu sou o mesmo cara que eu era lá na década de 90, vai ser uma das maiores mentiras que eu estarei contando, porque eu não sou, e ainda bem, e ninguém é. Você aí também que está escutando, você não é a mesma pessoa nem que você era ano passado, quanto mais 30 anos atrás. É isso, as coisas vão acontecendo, a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, o acesso a algumas coisas vai sendo facilitado e é onde eu quero chegar. Eu acredito que hoje a terapia tá mais acessível. Eu comecei a ver pessoas que não têm grana fazendo. E isso é bom, porque dá a oportunidade de muitos testarem a parada e ver se aquilo funciona, se aquilo não funciona, e passar um degrau, né? Passar um limite. Se antes a pessoa tinha birra de uma coisa, mas que ela não teve a oportunidade de ver, de saber como é, a partir do momento que ela tem a oportunidade de saber como é, de vivenciar aquilo, ela tem a chance de continuar não gostando ou mudar de ideia, né? E isso vale para qualquer coisa na vida. Foi o que aconteceu comigo. Recentemente, não tão recentemente assim, um ano atrás, eu consegui ter acesso à terapia. E então, agora, tem dois Gessés aqui falando, né? Tem o Gessé, que até um ano atrás nunca tinha feito terapia e que, na verdade, tinha uma certa resistência,
por conta de toda uma história que eu já contei aqui, e o Gessé, que há 1 ano faz terapia. Então, eu achei interessante falar sobre isso porque agora eu posso falar, né? Se eu acho que é ruim, se eu acho que não é ruim, porque eu tenho uma vivência agora. Claro, tem pessoas que com certeza devem fazer terapia há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. 1 ano, talvez, para quem já faz há tanto tempo, não seja muita coisa, mas é muita coisa. Ainda mais uma terapia que acontece semanalmente e tal, né? Então, eu acho que eu já posso agora falar desses 2 lados. De um cara que viveu praticamente a metade da vida sem ter acesso à terapia e agora, no começo da segunda metade da vida, passou a ter acesso. Coisas que eu achava da terapia sem ter vivenciado, sem ter tocado, agora eu posso confirmar ou não. E pode ser que alguém de quebrada, pobre, que sempre quis fazer, mas nunca conseguiu e que tinha a mesma percepção que eu e torcia o nariz, vai que alguma dessas pessoas escuta esse podcast, escuta alguém que também veio do mesmo lugar falando, pode se encorajar, pode ir atrás, pode querer fazer, pode dar uma chance, saber se é bom, se é ruim. Então, acho que a minha motivação maior é essa. E aí, o que eu posso falar agora, né? Depois de estar 1 ano fazendo terapia. De cara, eu já vou falar o seguinte: atrapalhar não vai. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que é assim: não atrapalhar já é ajudar. Eu acho que eu tenho isso até assim como filosofia de vida. Que eu acho que é bem verdade, assim, não atrapalhar já é ajudar. Sabe por quê? Porque a gente atrapalha pra caramba, nós nos atrapalhamos, a gente atrapalha outras coisas, outras pessoas. Com um pouquinho de cuidado, se a gente não atrapalhar, pra mim a gente já tá ajudando, né? Então, de cara eu já falo isso. Terapia, para quem nunca fez, para quem sempre torceu o nariz, para quem nunca teve condições de fazer, mas que talvez agora consiga, porque está mais acessível, testa, porque atrapalhar não vai. E aí eu posso falar um pouco em cima do que eu tenho vivenciado, né? Eu sempre fui um cara que sempre fiquei muito assim com as minhas questões comigo mesmo, né? Assim como muita gente, eu sei que é assim. E, e é muito doido, porque às vezes a gente não dá conta, né, de resolver algumas questões, é, não dá conta mesmo, porque não consegue chegar numa resolução, porque, enfim, não consegue, sozinho não consegue. E todo mundo aqui sabe que por mais que tenhamos família, amizades, amigos, amigas e tudo mais, todo mundo tem um assunto ou uns assuntos que é difícil de falar, até mesmo com o melhor amigo, com o irmão, com a mãe, com o pai, certo? Então, assim, por exemplo, já partindo daí, imagina que você possa pegar esse assunto que você não tem coragem de conversar com ninguém e falar ele com alguém. Isso é uma coisa boa, porque, pensa, às vezes o simples fato da gente poder pôr algo para fora, sem vir um julgamento logo na sequência, é muito benéfico. Porque às vezes a gente tem um tema ali que a gente até quer falar, e aí, sei lá, você tá ali com seu melhor amigo, melhor amiga, por exemplo. Você não consegue falar, porque outras vezes você já tentou falar algo desse nível, e aí o que aconteceu? A pessoa, várias coisas podem acontecer. A pessoa pode desdenhar, a pessoa pode te julgar,
falar: "Porra, mas você tá vacilando. Ah, mas você tá triste por causa de besteira. Ah, não sei o que mais lá". Uma vez, basta acontecer isso uma vez pra pessoa travar e não conseguir mais falar de alguns temas que são caros pra ela, porque ela não quer passar por isso de novo, manja? Porque às vezes é horrível quando você quer falar uma coisa, você quer tirar aquilo do seu peito que tá sufocando e é uma coisa de muita confiança, e aí você fala e aí de repente a reação da pessoa já te faz se arrepender na hora de ter falado, assim. Como se você ficasse nu e aquela pessoa tirasse uma foto de você nu e ficasse com ela pra poder mostrar pra outras pessoas, assim, coisa que não era o que você queria, sabe? É horrível quando acontece isso. Até porque, muitas vezes, a gente quer falar, não quer que a pessoa fale alguma coisa, a gente só quer pôr pra fora. E esse negócio de pôr pra fora é muito forte, é muito poderoso, ele tem resultados também. Eu tenho eu tenho percebido isso não só na terapia, mas com o trabalho também que eu tenho feito aí específico, esse negócio de exercitar a escuta, tal. Então assim, às vezes o simples poder falar e não vir já de bate-pronto uma opinião, um julgamento, qualquer coisa desse tipo, às vezes isso já resolve, sabe? Muita coisa, já alivia, já faz você, ufa, respirar mais solto, sabe? E sair pra rua, dar uma aliviada de fato. Então, voltando para a terapia, pensa, se a terapia for esse lugar onde você vai poder falar de qualquer assunto com uma pessoa que tá ali para escutar e não te julgar, isso já não é benéfico? Isso já não é aquilo que eu tô falando que atrapalhar não vai? Super, super. E tem outra. Como são pessoas treinadas, estão escutando várias outras pessoas, estudaram principalmente a escuta, porque eu acho que eu vou até fazer isso qualquer dia, talvez, pensando aqui agora, pegar um episódio e falar sobre a escuta, porque bastou eu começar um trabalho que eu preciso escutar de fato, para eu perceber o quanto eu sou ruim de escutar, sabe? Escutar é um negócio muito poderoso, gente. Uma arte, sabe? Uma arte humana muito poderosa e que a gente não sabe fazer isso direito. E aí você pensa, a pessoa que tá ali, ela passou um tempo estudando isso, sabe? Estudando maneiras de escutar de fato o que a outra pessoa tá falando. Escutar mesmo, dar atenção, reafirmar, ó, você tá falando, o que eu tô entendendo é que você tá falando tal coisa. Às vezes essa pergunta que faz você pensar de novo o que você tá falando, às vezes nessa você se escuta e você resolve alguma questão já, sabe? Porque não veio um julgamento. Veio tipo, ó, tô te escutando, você tá falando isso. Aí você, porra, é verdade, eu tô falando isso. Ali já pode rolar um insight, sabe? Só isso já entra no esquema que eu tô falando de não atrapalhar, já ajuda. Você não vai perder nada de sentar ali na frente de uma pessoa que é como se fosse uma espécie de médico e falar seus sintomas. E você, a partir do momento que você se sente mais confiante, porque é uma relação que se inicia, né? Você já não chega super confiante falando tudo. Você chega meio assim, meio desconfiado, e aí você vai criando uma relação até que chega o ponto que quando você vai ver, de repente você tá tirando assuntos lá das profundezas da sua alma que aquilo sempre ficou em você e você nunca conseguiu falar pra ninguém. De repente você tá falando, sabe? E isso é muito bom. Atrapalhar não vai. E tem outra. Quando a relação dá certo, quando funciona, porque eu dei muita sorte, assim, o primeiro contato que eu tive com uma pessoa é a que tá comigo até hoje e tem sido muito bom, assim, eu já tô num nível bem legal de confiança, já tenho trocado umas conversas bem profundas já com ela. E eu tenho percebido isso, sabe? Essa relação que você vai ter também não vai ser só de passar a mão na sua cabeça, sabe? Isso também é legal.
Não é que virar um julgamento, alguma coisa, mas como essa pessoa vai começar a entender mais você, entender os seus padrões, porque assim, a gente não percebe, mas nós temos vários padrões. Vários, nós somos feitos de padrões, assim, hábitos, né? Acontece alguma coisa que é um gatilho, você sempre ou quase sempre reage de uma mesma maneira, sabe? Só que é difícil perceber isso. E às vezes nessa relação da terapia, pode ser que você consiga até perceber isso. E tudo que a gente percebe, a partir do momento que percebeu, que está vendo, é só a partir daí que a gente pode começar a tentar mudar. Porque agora a gente está olhando, está vendo. Quando a gente nem estava vendo, não tem como tentar mudar algo. Então é muito legal isso também, sabe? É um outro benefício, uma outra coisa boa. Eu mesmo brinco, né? Eu já falei até pra ela, assim, eu falei, nossa, eu tô achando isso aqui maravilhoso e eu dou risada, assim, como que a gente queima a língua, né? Porque eu nunca imaginei que eu estaria, assim, fazendo terapia e gostando, tá ligado? E vou além, sentindo falta. Aquele Gessé que torcia o nariz, hoje eu tô fazendo e eu tô gostando, a ponto de indicar, manja. Eu sempre tive isso, né? Quando eu tenho acesso a alguma coisa que eu vejo que é muito legal, eu fico com vontade de ver os meus também acessando, sabe? É por isso que eu tô também falando isso aqui, porque eu já percebi o que pode ser benéfico e que no mínimo não vai atrapalhar. Então, que mais pessoas possam acessar, manja? E aí entra, né, uma questão que é primordial para mim, que é isso. Vocês podem perceber que desde o início eu tô falando que terapia sempre foi uma coisa que nem todo mundo conseguia acessar, né? Sempre foi uma coisa cara. Mas de uns anos para cá tem tido um movimento, né? Tem tido mais acesso. O próprio SUS, né, tem alguns atendimentos, assim, alguns tipos de atendimento e tal. E tem alguns profissionais também que começaram a se organizar. Tem vários, assim, né? Se a pessoa tiver interesse mesmo e fizer uma pesquisa na internet ali, muito provavelmente ela vai começar a achar grupos, né, de profissionais que estão se organizando para fazer atendimento mais barato, tal. Muitas vezes até de graça, né? É isso onde eu quero chegar agora, né? Falar do acesso. Então, assim, se a pessoa tiver interesse e não tiver condição de pagar, se fizer umas pesquisas, consegue encontrar. Mas eu vou falar aqui sobre um trabalho que foi como eu acessei, né? Uma galera que faz um trabalho muito incrível, assim, de atendimento e que eu vou divulgar aqui. Eles nem sabem, eu nem sei se nem sei se podia, mas enfim, eu acho que pode. O máximo que pode acontecer é ter mais chamamentos lá. Mas eu acho que isso vai ser legal também. Porque, gente, a maioria da população brasileira, não sei se mundial, mas enfim, brasileira, nunca tem dinheiro, tá ligado? O dinheiro tá sempre faltando, tá sempre aquela loucura, aquele sufoco. Então as pessoas estão sempre usando o dinheiro como prioridades. E eu vou te falar, cara, terapia não é prioridade. Questão ambiental, para a maioria das pessoas não é prioridade. Imagina a terapia. Prioridade é o quê? É comer, se alimentar, pagar um teto para você dormir embaixo dele e não ficar na rua. Pode ver aí a população de moradores de rua só tem crescido. A galera não quer entender isso, mas, meu, prioridades. Terapia estaria na lista lá atrás. Ah, mas é um valor barato. Barato para quem? Barato para quem qualquer 10 reais é muito dinheiro? Ou barato para quem pode pagar, sei lá, 200 reais por uma sessão, 100 reais por uma sessão? Eu quero também falar para as pessoas, olha, é possível fazer, mesmo sem dinheiro, porque tem uma galera muito firmeza que está dando esse acesso, entendeu? Tem um grupo de psicanalistas que se chama Escuta Pública de Psicanálise. Como que funciona?
tem um Instagram lá que se chama Escuta Pública de Psicanálise. Eu vou fazer o seguinte até, eu vou colocar na descrição desse episódio, eu vou colocar lá o link desse Instagram do Escuta Pública de Psicanálise para facilitar, tá bom? Dá uma olhadinha lá. É meio que assim, nas segundas-feiras, das 8 às 16, fica aberto o agendamento, aí você entra lá e manda uma mensagem, eu quero, e aguarda. Nos sábados, eu não lembro direito o horário, mas nos sábados rola o atendimento, entendeu? E aí, durante a semana, entre a segunda e o sábado, às vezes eu acho que pode acontecer de já não ser no próximo sábado, porque acredito que tem um grupo não muito gigante de psicanalistas, né? E se a busca for muito grande, pode ser que eles não consigam atender. Mas a dinâmica é essa: na segunda você agenda, no sábado rola o atendimento. E aí esse atendimento pode acontecer o quê? Você vai lá, conversa com a pessoa. Aí vai ser entre vocês dois. Pode ser que role vamos fazer mais um atendimento. 1, 2, vamos ver o que vai dar, aí a gente conversa, sabe? E aí, enfim, isso pode acontecer várias coisas. Pode não rolar, pode você não gostar da pessoa, pode a pessoa não gostar de você, pode acontecer alguma coisa assim, pode ser só um atendimento esporádico ali no sábado, mas aí isso não impede de você na segunda-feira novamente fazer um novo agendamento e no sábado conversar de novo com uma outra pessoa e isso você vai ser atendido e pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu entrei lá numa segunda-feira, fiz o agendamento, no meio da semana a psicanalista entrou em contato comigo, agendamos um horário para o sábado, foi online. Nessa primeira conversa que eu tive com ela, ela quis saber por que eu cheguei ali, quais são minhas questões, o que eu queria resolver e tal. Foi muito legal. Eu lembro até dela falar assim, vamos fazer mais umas 2 conversas, 3, para ver se dá o clique, para ver se a gente dá certo, se você vai querer continuar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos. Cara, pode ser que eu tenha dado sorte, mas aconteceu. Tô com essa pessoa até hoje, 1 ano. Tá sendo maravilhoso, um trabalho sensacional. Então, o máximo que poderia ter acontecido, pelo que eu entendi, não tivesse rolado de continuar, eu agendaria de novo, aí até aparecer uma pessoa que desse certo. Talvez essa pessoa possa querer fazer totalmente de graça, pelo que eu entendi, mas pode ser que essa pessoa queira cobrar um valor ali simbólico, sabe? Tudo isso é combinado, mas é acessível. Eu sou prova de que é acessível e é isso que eu queria falar aqui principalmente. Então, recapitulando, eu nunca fui muito fã de terapia, porque eu nem achava que terapia era negócio para pobre. Agora, adulto, eu tive acesso à terapia e estou podendo ver que terapia funciona em muita coisa. No mínimo, ela não atrapalha e, na verdade, ela tem me ajudado em muita coisa. Terceiro, há opções acessíveis. E uma delas é essa que eu estou indicando aqui, porque é a que eu cheguei. É a que possibilitou eu estar fazendo terapia até hoje, já durante 1 ano. E é isso, gente. Eu desejo que, sei lá, se alguém aqui que estiver escutando, se eu tiver dado a sorte de chegar ao ouvido de alguém que está muito precisando por qualquer questão, que está curioso, que está querendo testar, mas não tem condições, vou ficar super feliz de saber que essa fala que chegou até essa pessoa. Vou torcer para essa pessoa entrar lá no Escuta Pública de Psicanálise, fazer contato e que tudo dê certo, assim como deu para mim. Volto a dizer, quem dera fosse publicidade. Meu sonho, na verdade, até às vezes a gente fala, né, das pessoas que fazem publicidade. Ai, tal fulano fica fazendo post de publicidade. Mas, porra, se fosse eu fazendo publicidade ganhando um dinheiro para algo que eu acredito, por exemplo, Escuta Pública de Psicanálise, seria lindo, 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 lindo. Meu sonho, vou falar que seria um sonho, porque tô sempre aí correndo atrás de dinheiro, né? Mas, infelizmente, não é publicidade, mas felizmente é verdade. Essa coisa existe, tá ali na distância de um clique e do interesse e da curiosidade de cada um, certo? Então é isso aí, eu tô aqui para
como prova de que a gente vai mudando e que alguns tabus a gente consegue quebrar, outros não, e que todo mundo tem um monte de trauma e que às vezes a gente precisa pôr para fora, e numa terapia é um bom lugar para fazer isso, porque é um bom lugar para fazer isso. Tá lá para isso, né? Às vezes você escuta a pessoa, a terapeuta falando: não, 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 aqui você pode falar tudo e se você não quiser, você não precisa falar também, sabe? Então é muito legal, assim. E o simples fato de você falar com uma pessoa que depois você não vai encontrar ela no seu círculo ali, né, de amizade e tal, isso também já te alivia também de falar coisas mais profundas, sabe? Te encoraja, porque é isso. Tem coisa que a gente não vai querer falar para quem a gente conhece, porque vai ser entregar uma parte nossa que a gente não tem muita certeza se quer fazer isso, né? Então, boa sorte aí. Espero mesmo de verdade que esse episódio funcione para alguém. Se funcionar para uma pessoa, eu já ficarei feliz demais, assim. E que essa pessoa replique também. E que a gente, não atrapalhando, a gente consiga já ajudar. Valeu aí mais uma vez para quem ficou escutando até o final. Espero que tenha valido a pena e que você não tenha perdido seu tempo. Volto a fazer um convite aí para quem estiver escutando. Eu quero fazer um episódio sobre alegria. Então, estou recebendo das pessoas aí por mensagem ou por e-mail, né? Que é umtecodemim@gmail.com, ou por mensagem lá no Instagram do Um Teco de Mim. Ou se quiser mandar mensagem pro meu Instagram lá, que é Gessé Silva, também pode. Estou pedindo para as pessoas mandarem ali de uma forma sucinta o que deixa ela alegre. Eu tenho certeza que quando as pessoas começarem a falar, vai ter muita coisa legal assim, e vai ser uma prova de que às vezes a alegria vem da simplicidade. É aí onde eu quero chegar. E eu quero fazer esse episódio, na verdade, sem falar nada, só lendo o que as pessoas falaram que deixam elas alegres, entendeu? Então, manda aí. Quero fazer um episódio de alegria de vocês, assim. Vai ser lindo. Lógico, preciso que as pessoas mandem, né, para dar certo. Tá aí feito o convite mais uma vez. E para mim, por exemplo, poder falar que existe um lugar que você pode acessar uma terapia de graça, tal, isso me deixa alegre. Porque é coisa boa, né? Tem gente por aí em várias áreas da sociedade fazendo movimentos de voluntariado aí para transformar o mundo, né? Para deixar o mundo um pouquinho melhor, 1 milímetro melhor que seja, já é 1 milímetro melhor. E felizmente o mundo, apesar de estar bagunçado, tem muita gente aí correndo pelo bem, certo? Então é isso. Bom dia, boa noite, boa semana, boa vida. Vamos que vamos. Espero que esteja tudo bem. Se não tiver, que você consiga resolver. Obrigado mais uma vez por ter ficado até aqui. Eu acho muito importante mesmo. Estou preparando até uma postagem para fazer no Instagram lá de comentários que eu recebo, às vezes por mensagem ou nos próprios episódios. Comentários muito legais assim. É muito emocionante ver quando alguém fala que, porra, me identifiquei, aquilo lá serviu para mim. É bem legal. É isso. Falei bastante hoje, mas valeu a pena. Vamos que vamos, pessoal. Abraço forte do Gessé. Pum!